Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. Era uma manhã quente na montanha Cume do Sapo, onde também ficava localizada a aldeia Sapo. Perto de uma árvore, encontram-se duas pessoas da aldeia conversando, dizendo que na presença do antigo líder, os bandidos locais pensavam duas vezes antes de tentarem algo. Mas com a morte do líder, os irmãos restantes abandonaram o novo líder e fugiram. Agora, eles eram os únicos que restavam. Os oficiais estavam prestes a chegar para erradicar os bandidos. Se eles continuassem nesse caminho, seria impossível se defender contra eles, resultando apenas na morte. Era crucial fugir do novo líder antes que fosse tarde demais. Assim, surge outro membro da vila, indignado que o novo líder tem apenas 18 anos, e por isso, ainda tem muito o que aprender. Dito isso, eles se perguntam se realmente o devem seguir. Com isso, ele já deixa claro que quem deseja sumir da vila que o faça agora. Logo após dizer isso, ele mesmo toma a iniciativa e corre da vila. Assim, logo em seguida, os outros dois membros também o seguem com o intuito de abandonar a aldeia. Passamos para Cheng, que está sentado, sentindo fortes dores na cabeça, e com isso se pergunta: o que são essas lembranças que não param de invadir minha mente? Logo após isso, ele percebe que se encontra em um jogo de Isekai, que até então ele era apenas um estudante universitário como qualquer outro e que no meio de uma das suas jogatinas de Heart of the Mountain Bandit, simplesmente desmaiou do nada e acordou nesse novo mundo. Aos poucos, suas memórias do seu antigo corpo e do seu eu atual vão se juntando. Com isso, ele passa a observar seu novo lar, uma casa simples em uma aldeia simples. Ele tem a informação de que o nome da região se chama Dawu, que foi fundada há 120 anos. Nela, havia 108 cidades com 13 prefeituras, havendo épocas que já foi governada tanto em terra quanto em mar. Só que isso foi há muito tempo. Nos dias atuais, essa região perdeu muito poder. São tantas guerras que não passam um dia sequer sem lutar. Devido a esse cenário horrível, muitos se sentem obrigados a virarem bandidos da montanha, inclusive já existem vários deles. A aldeia do Sapo não é exceção. Na época que o antigo líder estava vivo, a vila era extremamente poderosa, sem mencionar que era conhecida por toda a montanha Qinyu. Porém, como recentemente o líder morreu, os bandidos da época fugiram, só restando Cheng sentado e pensativo, até que chega Xu Shenji, um estrategista da vila. Cheng questiona por que ele não foi embora ainda, e também se lembra que Xu Shenji nunca foi uma pessoa tão esperta, que inclusive só tinha ideias medianas, mesmo sendo estrategista. Só que Cheng agarra a mão dele e diz que ficou emocionado ao ver que não foi abandonado por todas as pessoas, já que Xu Shenji ficou para trás com ele, e que podia ter certeza que jamais iria se esquecer disso. Só que, para sua infelicidade, seu estrategista também agarra sua mão e diz que, infelizmente, ele entendeu tudo errado, que todos os suplementos da aldeia foram esgotados, restando apenas um cavalo magro que ninguém quer montar. E que diante de tudo isso, ele poderia ficar com esse cavalo e também com algumas peles de tigre. Cheng ficou em choque ao ouvir todos esses pedidos e apenas disse: "Pode pegar e já saia daqui." Xu Shenji, então, pega todos os itens, pede para seu comparsa pegar o cavalo, que já irão partir imediatamente, já que ainda precisam descer a montanha. Cheng encontra-se sozinho novamente, sentado em sua poltrona, sem saber o que fazer. Logo se vê questionando o que irá fazer sozinho nesse novo mundo desconhecido. Quando, de repente, surge uma mão por trás dele, chega mais perto e lhe dá um tapa. Cheng logo se vira, perguntando quem havia lhe dado aquele tapa. Porém, logo que se vira, ele percebe que está em outro lugar, com o céu brilhante. Ele, confuso, se pergunta onde será que ele está. Logo após isso, surge um espírito em sua frente, com cabelos longos e brilhando bem forte. Cheng, como era de se imaginar, fica sem entender nada. Aos poucos, esse espírito vai criando forma até se tornar uma mulher de olhos azuis e cabelos loiros, dizendo para Cheng que finalmente ele chegou ali. Cheng, ainda muito confuso, a questiona quem seria ela e que lugar era aquele. O espírito responde que aquele é o subespaço daquele mundo e que ela era um espírito daquele local. Depois de aparecer completamente para Cheng, ela o agradece por abrir o coração do bandido montanhoso. Em seguida, surge uma pedra que vai brilhando cada vez mais. Com isso, Cheng fica surpreso e percebe que o nome Coração do Bandido Montanhoso, que o espírito falou, era exatamente o nome do jogo que estava jogando antes de ser teletransportado para esse novo mundo. O espírito dá risada e diz que ele está certo e que ela queria ajudá-lo.
Neste momento, Cheng lembra que a aldeia Sapo tinha um total de 3 pessoas morando nela. Ele, que era o líder, o estrategista e um cabeleireiro. Cheng fica surpreso ao ver que surgiu um sistema em sua frente e nele tinha uma missão que ele deveria concluir. A missão é que Cheng não pode deixar a população chegar a 1. Precisa evitar que as pessoas o deixem. Se essa missão falhar, o sistema irá desaparecer. Agora Cheng não tem escolha. É fracasso ou sucesso, não haverá uma nova oportunidade. Com isso, uma luz de energia entra dentro de Cheng. O espírito estende a mão e explica que agora Cheng está cheio de energia, mas que sua fortaleza está fraca. Ele deve fazer de tudo para impedir que o estrategista e o barbeiro o abandonem. Além disso, uma das regras dessa missão é que Cheng precisa ser sincero ao convencer o estrategista e o barbeiro a não deixarem a montanha Sapo. Cheng não vê problemas com a missão, porém está confuso como irá sair daquele lugar que, por sinal, nem sabe como chegou ali. O espírito cai na gargalhada e o chama mais perto. Ela o agarra e arremessa para o céu. Cheng grita desesperado, sem entender por que foi arremessado para tão longe, quando de repente ele percebe que já estava no chão, suando muito, e se questiona se aquilo tudo foi um sonho. Em seguida, surge a voz do espírito em seu ouvido, dizendo que se ele não completar a missão que lhe foi dada, ele será morto. Ao ouvir isso, Cheng corre desesperado, gritando pelo estrategista, até que o encontra em meio da floresta. Imediatamente, Cheng pede para ele parar. Só que o estrategista o questiona se ele está tentando quebrar a promessa que fez depois de se arrepender. Em seguida, Cheng percebe que tem uma moça ao lado do estrategista e fica surpreso, questionando quem poderia ser ela. A moça pede para irem embora logo, mas Cheng, sem saber quem era ela, pergunta ao estrategista. Este responde que ela é sua filha, que normalmente fica responsável por cuidar dos cavalos, e por essa razão, Cheng nunca a viu. Cheng fixa seu olhar nela e repara o quão bonita ela é. Em seguida, ele agarra o estrategista e diz que, depois de pensar muito, reconhece que a fortaleza não é nada sem ele, que ele é incrível. Dito isso, ele não quer que eles saiam da montanha, já que ele contribuiu muito para a força da aldeia. O estrategista olha friamente e pensa se Cheng quer tanto que ele morra ao seu lado. Porém responde que, devido à sua idade avançada, ele só iria atrapalhar se continuasse na montanha. Cheng, sem pensar 2 vezes, diz que jamais seria um incômodo, que depois de tudo que passaram juntos não pode deixá-lo simplesmente sair. Que, inclusive, para onde ele iria depois disso tudo? Cheng, inquieto, continua explicando que atualmente estão em 3, mas se alguém os deixar, como irão sobreviver? O estrategista, já sem paciência, pergunta do que Cheng tem medo. Que se for o caso, ele irá buscar uma arma e irá roubar as pessoas. Cheng já abre um sorriso, ao ver que está convencendo o estrategista a ficar, e se pergunta qual será a recompensa por completar a missão dada pelo sistema. Já em sua mente, e com as bochechas vermelhas, se pergunta se a linda filha do estrategista já é maior de idade. Ainda pensativo, Cheng se imagina um cara lindo, com uma espada muito boa, até que, de repente, a filha do estrategista surge arrastando uma arma enorme. Cheng, com uma cara de assustado, questiona se aquela seria sua arma, já que era diferente do que ele imaginou que seria. Ele, com o machado na mão, fica imaginando se seria um lenhador cortador de árvores, se pergunta se há árvores a serem roubadas. Após tudo isso, Cheng recebe uma notificação de que a sua missão foi concluída, e o prêmio seria um livro de habilidades do machado. Em seguida, o espírito em forma de mulher surge, dizendo que ele fez um bom trabalho e que agora irá receber a recompensa. Ela estende a mão e joga uma energia em Cheng, transferindo assim as habilidades com o machado. Cheng sente toda a energia fluindo por seu corpo, assim como uma longa experiência em batalha com o machado. Após tudo isso, o estrategista olha para Cheng e diz que é perigoso ele seguir sozinho. Cheng olha de volta para ele, sem dizer uma palavra. Percebendo isso, o estrategista grita assustado, perguntando se Cheng o queria junto com ele nessa jornada. Cheng dá uma tapinha nas suas costas e diz que sim, que ele não pensava em seguir sozinho, que os dois irão juntos. Desconfiado, Cheng questiona o estrategista se ele queria dizer algo a respeito disso. Ao apontar seu machado para ele, o estrategista, assustado, logo diz que não tem nada a dizer. Com isso, Cheng monta em seu cavalo e pede para o estrategista o puxar. Em seguida, surge uma nova notificação no sistema de Cheng, informando que agora ele tem uma nova missão, com o objetivo de realizar um roubo com sucesso antes do anoitecer. Se obtiver sucesso, terá uma chance na loteria.
Se falhar, irá morrer. O estrategista segue com uma cara cabisbaixa, chamando Cheng de mestre da aldeia. Porém, Cheng, feliz, o interrompe e pede para não o chamar mais de mestre da aldeia, que o deveria chamar apenas de chefe. Diz isso com um grande sorriso nos lábios. Já vendo o sol se pôr, ambos chegam próximos ao fim da montanha. Cheng então saca seu machado, puxa seu cavalo, fazendo assim uma pose de grande cavaleiro. Ao mesmo tempo, segue um grupo de pessoas pela montanha, 2 desses guerreiros batendo um papo, dizendo que naquele local há muitos bandidos e que eles precisam ser cautelosos, já que estão escoltando a noiva do filho do chefe da cidade. Já o outro questiona quem seriam esses bandidos, que se eles ousarem chegar perto, irão provar a fúria de sua lança. Assim, mostrando sua grande lança e dizendo que está doido por uma luta, já que está há tempo sem lutar desde o início da escolta. Voltando para Cheng, ele continua observando o pôr do sol junto ao seu estrategista. Com uma cara de preocupado, o estrategista questiona se eles não deveriam se retirar, já que o sol já está se pondo e ninguém apareceu, que poderiam tentar novamente amanhã. Cheng, com uma cara animada, apenas pede para esperar mais um pouco. Voltando aos guerreiros da escolta, os guerreiros continuam papeando, dizendo que aquela missão de escolta é extremamente importante, que precisavam levar a família Su até a cidade da Pedra Negra, para a noiva casar com o jovem mestre da cidade. Nesse momento, um outro guerreiro da escolta aponta para a frente e comenta que o caseiro Huang está sendo extremamente cauteloso. Já um outro guerreiro contente diz que tudo aquilo que estão fazendo era para o bem do líder da cidade, que ninguém teria coragem de atacá-los, já que o destino seria a morte. Logo após isso, Cheng avista essa escolta logo abaixo da montanha. O estrategista observa atentamente e começa a contar quantos guerreiros havia ali. Após contar todos eles, ele sugere que Cheng desista daquela emboscada, já que havia muitos guerreiros para enfrentar. Após dizer isso, o estrategista vira para Cheng, dizendo que entende os sentimentos dele. Mas, inacreditavelmente, Cheng grita para que ele não se preocupe, já que ele estava ali para morrer com ele. O estrategista, fazendo uma cara de apavorado, pensa que não adianta nada, porque ele não queria morrer ali. Com isso, a escolta segue tranquilamente, enquanto observados pelos dois. O estrategista, olhando já apavorado para aquilo, pensa em como ele poderia fugir daquela cilada que Cheng estava o levando. Nisso ele tem uma ideia. Começa a tocar no rabo do cavalo, dizendo que estava muito inchado. Cheng olha para trás, sem entender nada daquilo. E quando menos espera, o estrategista enfia a ponta da espada no rabo do cavalo. No mesmo instante, o cavalo, assustado com aquilo, arregala os olhos, começa a relinchar e corre desesperadamente com Cheng em cima dele. O estrategista, fazendo pose, aponta para a escolta e grita que o chefe da aldeia Sapo é quem estava os roubando. Cheng segue sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Enquanto o cavalo corria sem parar rumo à escolta, o estrategista grita lá da montanha, pedindo para os guerreiros abaixarem suas armas se não quiserem morrer. Ao mesmo tempo, para refletir e pede desculpas para Cheng sobre aquilo, já que ele não pode morrer ali, já que tem uma filha para alimentar, mas que em sua homenagem irá queimar um dinheiro após sua morte. Cheng, mal conseguindo se segurar no cavalo, que agora está correndo desesperado, fica sem acreditar que, além de ter sido traído, ainda fica recebendo apelidos toscos como chefe da aldeia Sapo. Sua cara de indignado mostra a revolta por receber um apelido tão vergonhoso. O cavalo, correndo igual doido, já quase chegando à escolta, é parado bruscamente com a puxada de Cheng nas suas rédeas, que o fez até ficar em pé em 2 patas. Cheng respira aliviado que finalmente seu cavalo parou de correr, mas fica sem palavras, já que agora se encontra na frente dos guerreiros daquela escolta. Vendo aquela situação em que se encontra, Cheng se questiona em pensamento se não seria melhor ser morto pelo sistema. Talvez assim seria menos doloroso. Um dos guerreiros, pronto para sacar sua espada, questiona Cheng se apenas ele iria encarar toda aquela escolta. Cheng levanta suas 2 mãos, dá um leve sorriso e tenta enrolar os guerreiros, dizendo que é tudo um mal-entendido, que ele era o líder da aldeia Sapo. Ainda tenta se passar pelo estrategista, dizendo que seu nome é Xu Shenji, um grande estudioso, e se todos não quiserem morrer ali agora, eram para deixar seus objetivos no chão e se renderem. Todos ficam confusos com essa declaração, imaginando que ele é apenas um louco tentando cometer suicídio para querer enfrentar tantos ao mesmo tempo, e se não seria mais fácil ele simplesmente se jogar do penhasco, se fosse o caso.
Alguns guerreiros não se seguram e começam a gargalhar sem parar, achando aquela cena hilária. Porém, um dos guerreiros da linha de frente levanta a mão e pede para todos fazerem silêncio, vira para Cheng e diz que, apesar de ambos não se conhecerem, ele precisava dar valor na sua vida, já que era jovem, que se ele refletisse um pouco da bobagem que estava fazendo, eles iriam deixar ele sair e esqueceriam daquela besteira que acabaram de presenciar. Logo após dizer isso, sai uma linda moça de dentro da carruagem com um corpo esplêndido e fica olhando para Cheng. Cheng, ao ver essa linda mulher, fica com uma cara de espanto, que era a primeira vez na vida dele que vê uma mulher tão bonita. De repente, surge o espírito da mulher loira com uma marreta de madeira e dá na cabeça de Cheng, mandando-o acordar e parar de ser pervertido, que ele só estava sonhando acordado. Lembrando que, quando o espírito está fora do subespaço, apenas Cheng pode ver. Cheng fica nervoso e questiona por que levou esse golpe dela. Ela só pensa como ele é burro. Ao mesmo tempo, ela apresenta uma nova missão, porém com uma dificuldade bem maior, e que ele poderia rejeitar ou não a missão. Desta vez é uma missão oculta cujo objetivo é roubar a noiva das pessoas. Cheng, vendo aquilo, percebe o quão difícil é surgir uma missão oculta, e apesar da sua dificuldade, provavelmente a recompensa é similar. Ele tenta se encorajar, dizendo que se tiver sucesso terá uma esposa. Se falhar, irá morrer. Porém é preciso ter coragem, senão, como ele pode continuar vivendo como um bandido? O espírito do sistema fica indignada com o quão pervertido ele parece, que está na cara dele que tudo o que ele quer é o corpo da noiva, fazendo coisas pervertidas. Cheng só dá uma risada sincera, não concordando, mas não discordando, já indo em direção a aceitar a missão oculta. Um dos guerreiros da escolta, sem entender nada, vai em direção a Cheng, manda-o parar de brincadeira, já que finalmente surgiu um bandido, e agora ele poderá finalmente lutar. Cheng sorri todo confiante, e diz que pode vir para cima a qualquer hora. Nesse momento, os guerreiros da escolta comemoram que finalmente irão ver em primeira mão os membros mais fortes da facção Lin em ação. Eles só pedem que não o mate com apenas um golpe, que é para mostrar suas habilidades de pouco em pouco. O guerreiro mais forte da escolta chama Cheng de pequeno guerreiro, pedindo que dure pelo menos 3 rounds contra ele, dá um sorriso e diz que se isso acontecer, irá deixá-lo viver. Após isso, Cheng avança com seu cavalo e diz que seu machado já fez inúmeras vítimas sem nome, e que dessa vez ele deseja saber o nome da pessoa que ele irá derrotar, poupando sua vida. O tal guerreiro mais forte, então, responde que seu nome é Lin Xiaoyu. Esse guerreiro questiona se ele era mesmo o tal Xu Shengji, líder da aldeia Sapo e uma pessoa extremamente estudiosa. Cheng então faz uma cara horrenda e se autonomeia como Yongchun Yewen, o guerreiro mais forte, sem entender nada, já que há pouco tempo ele disse que se chamava Xu Shengji, mas agora é um tal de Yongchun, que por sinal ele já viajou por todas as 108 cidades e nunca ouviu falar desse nome, logo então suspeita desse nome estranho. Sem muita enrolação, Cheng grita para pararem de bobagem e parte para cima do guerreiro da lança, tal guerreiro mais forte. Da mesma forma que esse guerreiro também parte a cavalo para cima dele. Cheng logo desfere um ataque com seu machado, mas é bloqueado pelo guerreiro da lança. Só que o guerreiro da lança fica espantado com tamanha força vindo dele. A batalha continua. Ambos os lados desferem seus golpes, mas Cheng consegue atingir um em cheio no peito do guerreiro da lança, o derrubando do cavalo, fazendo com que sua lança caia da sua mão, assim como ele. Sem parar para pensar, Cheng já corre em investida para batalhar com o resto do exército da escolta. Tais guerreiros olham indignados o que está acontecendo, sem entenderem nada, só percebendo o quão veloz esse guerreiro misterioso é. Cheng então pula do seu cavalo, e com um só golpe derruba um guerreiro que estava na carruagem. A bela moça só observa, sem entender o que estava acontecendo. Cheng então levanta seu machado com uma cara assustadora e espeta o rabo do cavalo que puxa a carruagem, fazendo com que ele comece a correr desesperadamente sem rumo, trombando em todos os guerreiros que encontra pela frente. Um dos líderes dos guerreiros grita para seguirem a carruagem. Afinal, a noiva estava lá dentro, e lembrando a todos que, se essa escolta fracassasse, todos iriam ser mortos. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, o estrategista está chegando de volta à aldeia do Sapo, já chega desesperado, pedindo para sua filha fechar os portões da fortaleza o mais rápido possível. Sua filha, sem entender nada do que estava acontecendo, questiona seu pai por que ele estava sozinho. Afinal, onde estava o líder da aldeia que havia saído com ele? O estrategista, com uma cara de assustado, só diz para ela que ele está morto,
que se ele não tivesse sido ágil, poderia não ter escapado com vida também. Ainda fazendo uma cara de tristeza, mesmo que forçada, ele lamenta tudo o que aconteceu. Sua filha, apavorada, pede para ele não ficar triste, afinal os mortos não retornam à vida. Seu pai continua lamentando o acontecido, mas ela percebe que, na verdade, ele estava lamentando era o cavalo ter morrido junto e eles terem ficado sem ele. O estrategista, já pronto para partir, diz que a aldeia não é mais um bom lugar para se viver. Já pede para sua filha seguir na frente e levar tudo o que ela conseguisse com ela. Ao mesmo tempo, nas montanhas, Cheng segue fugindo com a carruagem enquanto é perseguido pelos guerreiros da escolta. Vendo que os guerreiros estão cada vez mais perto, Cheng tenta fazer com que o cavalo corra o mais rápido possível. De repente, o espírito do sistema surge na sua frente, lhe dizendo que a missão oculta foi concluída com sucesso. Com isso, ele ganhou uma chance na loteria. Ela informa se ele desejava usar essa chance agora. Cheng, enquanto bate no cavalo para irem mais rápido, grita que quer sim usar essa chance na loteria. Porém, antes disso, o espírito sorri e brinca, perguntando o que ele quer, afinal chicotear o cavalo ou sortear o prêmio. Cheng fica pistola e grita que ele quer é chicotear o traseiro dela para ela parar com essas graças. O espírito entra mais ainda na brincadeira, tirando sarro que ele quer chicotear o traseiro dela ou seria o prêmio. Antes mesmo dela terminar de falar, Cheng grita em desespero que quer a droga do prêmio que ele ganhou. Que, se ela for fazer ele esperar mais tempo, que o mate logo em seguida, porque ele não aguenta mais aquilo. O espírito do sistema estala então seus dedos, fazendo com que apareça um jogo de sorteio na frente dele. Com isso ela começa a sortear, girando o jogo. Nesse mesmo tempo, os guerreiros já quase se aproximando de Cheng, começam a gritar que irão matá-lo por tudo o que estão fazendo eles passarem e começam a correr com mais velocidade ainda em seus cavalos. Cheng então implora para o espírito que faça o sorteio logo, pois os guerreiros já estavam quase pegando ele, e se o pegassem, seria o fim de qualquer jeito. Dito isso, o resultado do sorteio sai. Ela o parabeniza, dizendo que o resultado foi um grande caçador desconhecido, Qin Man. Cheng fica maravilhado com aquilo, mesmo não fazendo ideia do que seria. Ele só pergunta, isso pode matar humanos? Começa a olhar para os lados, mas não vê nenhuma pessoa como resultado do sorteio. Em sua volta, só há pedras. Ele se questiona, será que essa ajuda virá do céu? Será que devo dizer algum encantamento? Depois de pensar isso, ele começa a apontar para todos os lados, recitando tais possíveis encantamentos. Pikachu, eu escolho você, achando que irá surgir algum Pokémon. Após isso, ele tenta recitar. Eu o invoco em nome de Sakura, apontando para o seu machado. Em seguida, aponta o dedo e diz, chamando reforços, venha agora. A cada tentativa, um fracasso. Enquanto isso, o espírito fica sem entender nada do que ele está tentando fazer. Não fazia o menor sentido tudo aquilo. De qualquer forma, ele continuava recitando todo tipo de possíveis feitiços. Reúna-se e crie um caminho. Brilhe com força. Apareça na minha frente, guerreiro. Chamando, saia agora. Uma tentativa mais fracassada que a outra de executar o tal novo poder. Com tanta perda de tempo, o guerreiro da lança já estava o alcançando, dizendo que iria matá-lo. Cheng arregala os olhos, assustado com tamanha ameaça. Depois desse tempo todo fugindo, eis que surge um guerreiro logo à frente, dizendo para que o mestre da vila ficasse tranquilo, pois Qin Man estava aqui para ajudá-lo, fazendo uma pose de grande guerreiro com seus cabelos longos. Cheng então olha com uma cara de espanto, tentando refletir se é dessa forma que o sistema funciona, não fazendo com que a recompensa apareça do nada, e sim, em um momento oportuno. Com essa confusão toda, o cavalo do guerreiro da lança não conseguia parar, e pulou em direção a esse novo guerreiro que surgiu. Ele ainda tentou gritar, pedindo para se esquivar, já que não conseguia controlar o cavalo. Qin Man, com um olhar sombrio, apenas ordena que o guerreiro da lança desça do cavalo e em seguida efetua um golpe em cheio na cabeça do cavalo, o derrubando na hora, junto com o guerreiro da lança, que sem chance alguma de reagir, vai com tudo para o chão, batendo a cabeça em uma pedra. Cheng, vendo tudo isso, fica assustado com o tamanho poder do guerreiro, que acabou de aparecer para protegê-lo. Já os guerreiros da escolta ficam todos assustados com tamanha brutalidade, incluindo o líder dos guerreiros, que fica confuso se deveria fazer algo ou não. Mas mesmo com medo, ele levanta sua espada e ordena para que Qin Man se entregue, senão iria haver consequências, tais como devastarem toda aquela região.
Qin-Man simplesmente balança seu bastão, acertando uma pedra que vai em direção à cabeça do líder do exército, fazendo com que todos os guerreiros se desesperem e partam em retirada, deixando a carruagem para trás. Qin-Man então se aproxima de Cheng, o chamando de mestre da vila, e disse apenas que veio para poder trabalhar ao lado dele. O que se sabe da história de Qin-Man é que ele estava vivendo com sua esposa perto da cidade. Quando o líder da cidade Pedra Negra ouviu que a esposa de Qin-Man era muito bonita, então ele enviou seus homens para a casa de Qin-Man quando ele saiu para caçar. Sua esposa então fugiu para um penhasco, pois não queria dormir com o líder da cidade. Não vendo como fugir, ela apenas pulou e cometeu suicídio. Quando Qin-Man retornou, era tarde demais. Apenas encontrou o corpo de sua esposa já sem vida, estirado no chão. Sua raiva era tanta que Qin-Man correu para a cidade Pedra Negra e matou mais de 10 guardas logo que chegou. Após isso, ele era procurado por toda a cidade. Só que após todos esses acontecimentos, Qin-Man decidiu procurar Cheng para trabalhar ao seu lado. Após ver toda essa história, Cheng começa a pensar como tudo isso se encaixa perfeitamente em um personagem de um jogo Isekai, porém ele estava presenciando aquilo naquele momento. Ainda em pensamentos, Cheng olha para trás e vê seu cavalo magricela voltando para ele. Fica até surpreso como ele voltou por conta própria depois de tudo o que aconteceu. Cheng então prepara o cavalo da carruagem, e Qin-Man sobe no cavalo magricela. Então eles partem de volta para a aldeia Sapo enquanto o sol ainda não se pôs. Ao mesmo tempo, o estrategista verifica se já pegou tudo o que tinha para pegar, pedindo para sua filha verificar se não há mais nada. Sua filha, com cara indignada, só o lembra de que o limite dela de bagagem era aquilo. Afinal, ela era uma mulher. O estrategista, descarado, diz que ele se encontra na mesma situação, já que ele já é um velho. Porém, sem tudo aquilo, eles não poderão sobreviver. Sua filha então olha para o lado. E quem chega na vila? Cheng e Qin-Man, com seus 2 cavalos. O estrategista então fica extremamente surpreso com o que estava vendo, questionando como Cheng saiu vivo daquela situação. Ao mesmo tempo, tentando disfarçar o quanto estava aliviado por vê-lo vivo, dizendo que se sente culpado por não conseguir ajudar em nada, que ele é um fardo e que iria embora por conta própria, sem precisar ser expulso. Sua filha só observando o quão falso ele estava sendo. Cheng então diz que ele poderia sair sim, só teria um pequeno problema. Na batalha, Cheng mentiu sobre o seu nome, dizendo que se chamava Xu Shenji, nome do estrategista, e que agora esse nome é procurado por toda a região. Ouvindo isso, o estrategista fica completamente indignado que ele teve tamanha cara de pau de fazer aquilo com ele. Ainda com uma cara pálida, o estrategista diz que pode estar velho, mas ainda possui um cérebro para pensar em futuras estratégias. Sua filha ainda o observando, falando esses absurdos. Xu Shenji então faz uma pose de macho, dizendo para Cheng que sempre que ele estiver em apuros, ele estará lá para salvá-lo. Cheng, não acreditando nos absurdos que estava ouvindo, apenas pede para que o estrategista vá logo puxar o cavalo para ele, ao mesmo tempo que apresenta Qin-Man, pedindo para que ambos se deem bem. Após tudo isso, Cheng então distribui funções para cada um. Sendo que a filha do estrategista ficaria encarregada de alimentar os cavalos, Qin-Man irá cozinhar, e o estrategista vai trancar a moça da carruagem no quarto de Cheng. Sorrindo, ele ainda diz que naquela noite ele irá dormir com sua esposa. O estrategista, então, sem entender nada, apenas pega a carruagem e segue em frente com ela. Após tudo isso, Cheng lembra que após completar a missão oculta, ele não verificou as recompensas que recebeu, fora o sorteio. Então, com um estalar de dedos, ele tenta invocar o sistema. Imediatamente o espírito surge e dá uma martelada na sua cabeça, pedindo para que ele não seja grosseiro. Afinal, ela já deixou claro que é para chamá-la de deusa sistema. Cheng, indignado com tamanho brutalidade dela, apenas concorda com o que ela disse. Dito isso, a deusa sistema então o elogia. Afinal, completou com sucesso a primeira etapa, que era roubar a noiva de alguém. Já sobre a recompensa, ela disse que ele despertou o atributo oculto de alguém. Então, após criar uma chama em sua mão, ela só diz que ele precisará descobrir quem despertou o tal atributo oculto. Cheng, completamente confuso, só se questiona quem poderia ter tido um despertar aleatório. Ao mesmo tempo, o estrategista aparece chamando o Cheng. Ele então se vira, e com uma cara de espanto pensa: será possível que o estrategista despertou o atributo oculto? Não pode ser verdade isso. Ao anoitecer, do outro lado das montanhas, estão os guerreiros da escolta conversando. Seu líder questiona se eles ainda querem viver.
Eles respondem que obviamente desejam continuar vivendo. Então novamente ele os questiona. Se querem tanto viver, me digam por quantos bandidos fomos atacados hoje. Todos ficaram em silêncio. Após isso, um guerreiro responde com uma cara de assustado. 100? Já outro guerreiro responde. Que mané 100 foram 300, que no final das contas eles arriscaram as suas vidas para poderem matar alguns bandidos, mas que no final o guerreiro da lança desapareceu e a noiva foi sequestrada. O líder, ainda indignado, pede para que todos curem suas feridas, senão iriam ser deixados para trás para morrerem. Após isso, ele ordena que todos os sigam de volta para a cidade, para assim poderem solicitar reforços. Eis que surge o guerreiro da lança que até então estava desaparecido. Ele, cabisbaixo, se questiona como foi acontecer tudo aquilo, que seu comandante confiou nele, e mesmo assim deixou que a noiva fosse sequestrada. Ele então faz uma promessa que, mesmo que custe a vida dele, irá resgatar a noiva que estava na carruagem. Agora apresentando um pouco das características do estrategista, seu nome é Xu Shenji, mais conhecido como péssimo estrategista. Tem 49 anos e não possui nenhuma habilidade, além do seu atributo oculto ser táticas estúpidas. Basicamente, é a definição da derrota. Cheng cruza os braços com uma cara de desânimo, começa a refletir sobre o quão ruim seu estrategista é. Sabia que ele não possuía tantas habilidades assim, mas não imaginava que era um completo lixo até no seu atributo oculto. O estrategista, vendo seu mestre com uma cara tão triste, pergunta se há algum problema com ele. Cheng responde que está tudo bem, não aconteceu nada, e questiona o que ele estava fazendo ali. O estrategista, com uma expressão de desespero, então responde que conversou com a garota da carruagem, descobriu que seu nome é Su Ying, e que ela é noiva do jovem mestre da cidade Pedra Negra. Dito isso, o estrategista afirma que não deveriam tê-la raptado. Ainda ressaltou que o antigo mestre da aldeia entrou em confronto contra a cidade Pedra Negra e acabou morto, o que basicamente significa que agora estavam fazendo o mesmo ao raptar a noiva do líder de lá. Se continuarem com aquilo, só restará a morte para todos. Nesse momento, a filha do estrategista chega para dizer que o jantar já estava pronto. Cheng então pede para chamarem Qin Man, para que pudessem discutir essa situação com ele durante o jantar. Sentados ao lado da fogueira, começam a discutir a atual situação. Cheng então pergunta se todos na Cidade Negra estão a par da situação, algo que Qin Man não pode afirmar. Qin Man então conta a história da cidade Pedra Negra, que fica a 150 milhas da aldeia Sapo. O nome do líder deles é Han Huze, um homem mulherengo, cruel e principalmente tirânico com sua tropa de elite, que atualmente conta com mais de 5.000 soldados. O estrategista, sem acreditar no que estava ouvindo, pergunta se realmente vão lutar contra 5.000 guerreiros com apenas 2. Já questiona Cheng se ele realmente acredita que há alguma chance de vitória. Cheng, já fazendo uma cara de revoltado, pergunta ao estrategista o que ele deveria fazer então. Acha que é só levar lá e entregar a noiva de volta e vão fingir que nada aconteceu? Pedir desculpa e dizer que foi um mal-entendido? Acha mesmo que isso irá funcionar? O estrategista, cabisbaixo, apenas finge que não disse nenhum absurdo. Eis que surge uma ideia de Qin Man. Ele sugere que, ao invés de focarem em uma defesa passiva, deveriam partir logo para a ofensiva desde o início. Quem sabe até não conseguem capturar o líder da Vila da Pedra. Com base nisso, ele acredita que a chance disso ser um sucesso é de 70%. O estrategista e sua filha arregalam a boca desacreditados no absurdo que acabaram de ouvir. Tanto o estrategista quanto sua filha caem em lágrimas com todo aquele absurdo que estão passando. O estrategista inclusive sugere apenas deixarem a vila, porque se não o fizerem, todos irão morrer. Sua filha concorda e diz que na verdade já estão praticamente mortos. Cheng, não acreditando no que estava ouvindo dos dois, pergunta se eles realmente acreditam que fugir é uma opção. Isso jamais poderão fazer. Ele ainda menciona que no meio de tanta gente presente na Cidade Negra, também há muitas mulheres, e que eles não irão atacar com 5.000 soldados como Qin Man disse, no máximo serão 100 ou 200. Cheng continua, apontando que por estarem a 150 milhas de distância, iriam levar pelo menos 5 dias para viajar até a Vila do Sapo. Então, terão 5 dias para achar um bom local para armar uma emboscada. De repente, surge o espírito do sistema notificando que uma nova missão foi ativada. Basicamente, a nova missão é defender a aldeia contra todos os inimigos. O espírito do sistema deixa claro que essa missão tem uma dificuldade maior que o poder atual da montanha. Cheng, então, continua suas estratégias,
dizendo que seu pai morreu em batalha contra esse exército, por isso era sua obrigação vingá-lo. Além disso, Cheng menciona que o irmão Qin e Han Huje têm sangue ruim entre eles. Se mesmo sabendo disso não completar sua vingança, como ele poderá ter coragem de continuar vivendo? Cheng então continua, reforçando que, não importa o que aconteça, é hora de todos defenderem sua aldeia. Qin Man apenas fica com a cabeça baixa, prestando atenção atentamente às estratégias de Cheng. Ainda cheio de confiança, Cheng reforça que para o exército inimigo chegar até as montanhas Kumisapo, há apenas 2 caminhos. O estrategista então explica sobre os 2 caminhos, dizendo que em um deles a rota é mais curta e possui um vale no meio, por isso as carruagens não podem passar por ali. Já sobre o segundo caminho, ele não possui muitos detalhes. Apenas questiona quais dos 2 caminhos eles deveriam armar uma emboscada sem saber por onde irão atacar. Após ouvir tudo isso, Cheng se lembra que o atributo oculto do estrategista é tática estúpida. Logo, se o grupo seguir essa estratégia, provavelmente serão mortos pelo inimigo. Após lembrar disso, ele questiona o estrategista para ver qual estratégia ele iria querer usar. O estrategista, cheio de confiança, então diz que o inimigo irá com toda certeza pegar a rota oficial. Cheng então se enche de felicidade sabendo qual rota o inimigo irá tomar. Afinal, é só fazer o oposto de tudo que o estrategista disser, já que é um inútil. Sentados ao lado da fogueira, Cheng pergunta ao estrategista se ele acredita que eles têm uma chance de vencer. Ele apenas fica calado. Após alguns segundos em silêncio, o estrategista pede desculpas ao seu mestre, dizendo que as chances deles serem eliminados são muito altas, que nenhum milagre iria salvá-los. Cheng apenas sorri e diz que com certeza eles têm uma chance de vencer, que inclusive isso pode ser um milagre. Cheng continua corrente pensando que, afinal de contas, o estrategista não era um inútil. Afinal, é só fazer o oposto de tudo que ele falar que as coisas irão se sair bem. Com isso, ele se enche de esperanças. Após toda essa reflexão, Cheng pensa que papel higiênico, lenços de papel usados e roupas rasgadas podem ser reutilizados, então provavelmente Deus não desistiu dele ainda. Após passar por tudo isso, a noiva da carruagem encontra-se sentada e quieta. Em seguida chega Cheng com um prato na mão, pedindo para ela comer alguma coisa. Afinal, ninguém sobrevive sem comer. A noiva apenas mantém seu olhar em alerta sem dizer uma palavra. Cheng não resiste àquele corpo tão belo, e com um olhar pervertido, começa a pensar que ela é só dele, que, pensando bem, ele poderia fazer o que quiser com ela. Cheng então leva a mão na boca, indignado com esses pensamentos pervertidos que estava tendo, e se lembra que na sua vida passada ele era uma boa pessoa, que ele não poderia fazer esses absurdos com ela, que se ele cruzar essa linha, quem se tornaria um vilão seria ele. Eis que surge novamente o espírito do sistema, elogiando a atitude bondosa de Cheng, e que por essa razão, uma nova missão foi ativada cujo nome era Roubar a Noiva Parte 2. A missão se resumia em conquistar o coração da noiva sem recorrer à violência. Somente um homem de verdade pode governar o mundo, mas antes disso, precisa ser um cavalheiro para assim conseguir conquistar o coração de uma garota. Cheng, então, carregando a tigela com a janta, se aproxima da noiva dizendo que estava surpreso por não ser só ele que não conseguia dormir naquela noite. Ele pergunta então para a noiva o porquê de ela não ter conseguido dormir. Ela, sem perder tempo, apenas responde que vem de uma das 4 grandes famílias da cidade Folha Caída e que se Cheng estiver disposto a deixá-la partir, ela o recompensará com muito ouro como pagamento. Ela continua, dizendo que no final das contas é noiva do jovem mestre da cidade Pedra Negra, e que, se acontecer qualquer coisa com ela ali, ele já saberia das consequências que poderão acontecer. Cheng então explica o mal-entendido, que apesar de ele ter problemas, sim, com o atual líder da cidade Pedra Negra, o motivo de ele ter raptado ela foi apenas para atraí-lo para fora, que após tudo isso, ele irá deixá-la partir sem nenhum arranhão. A noiva então, sem acreditar naquilo, diz que Cheng está apenas mentindo como qualquer outro, que todo homem que a encontra só quer dormir com ela, e que sem dúvidas ele não seria diferente. Ela então resume que tudo o que ela quer é que não a machuquem, que se não a machucarem, ela irá atender todos os pedidos do tipo ouro, comidas ou algo assim. Cheng apenas se mantém calado. Uma observação. A noiva se chama Su Ying, tem 17 anos de idade, não possui nenhuma habilidade, e seu atributo oculto é boa percepção. Cheng então começa a pensar se deveria tentar convencê-la de alguma forma. Ele então começa a dizer para ela que, provavelmente perante os olhos dela,
ele é apenas um bandido violento. Mas pediu para ela refletir que, se ele pudesse viver uma vida tranquila, por que ele iria querer se tornar um bandido? Afinal, ele já quis ser uma pessoa estudiosa e até mesmo um guerreiro. Ela fica confusa e pergunta: estudioso? Guerreiro? Cheng então conta sua história, que ele se interessava muito por literatura, vivia lutando como guerreiro e adorava ganhar títulos. Tudo o que ele queria era explorar esse vasto mundo cheio de mares. Porém, após um tempo, conheceu pessoas que não prestavam, tudo cães gananciosos, só a pior da escória que tratavam a todos como lixo. Isso o fez questionar o porquê haviam pessoas assim, por que as pessoas eram tão gananciosas. Tudo o que ele queria era salvar esse mundo para todos poderem viver em paz. A noiva quieta só o observa. Cheng então estende sua mão para a noiva e pergunta se ela o ajudaria a cumprir seus sonhos, por mais difíceis que possam parecer. A noiva então responde, dizendo que por alguma razão, acredita que Cheng realmente não quer fazer mal a ela apesar de não entender as razões. Também não entende por que ela está pensando daquela forma sobre ele. Ela então, com uma cara de afeto, diz que ele pode dizer as exigências dele, desde que isso não envolva machucá-la. Sendo assim, ela irá fazer o melhor para atendê-lo. Cheng fica surpreso com a resposta, mas se mantém calado por um instante. Em seguida, ele se senta e apenas pergunta o que ela tem a dizer sobre o que anda acontecendo com o mundo atualmente. Claramente, aquela era a única frase sincera que ele disse desde que entrou na sala. Cheng continua observando a noiva, pensando no que poderia saber sobre o mundo a partir dela, e que além de tudo isso ela é filha de um comerciante. Ele então abaixa a cabeça e faz um sinal de respeito para ela, esperando a sua resposta sobre sua pergunta. Ela então vê a seguinte mensagem: o homem não traz um Wu-Hook, ele chega a 50 prefeituras de grau, com a espada na mão, o homem ambicioso, para resgatar seu povo de uma terra ocupada. Ela começa a pensar no que poderia ser esse nome Wu-Hook. Seria uma espada afiada? Se questiona também onde está Guanshang. Ela também não reconhece as tais 50 prefeituras, afinal, o império só possui 13. Então de onde vêm essas 50? A noiva então responde que não sabe ao certo o que seria aquela frase. Mas definitivamente é muito bonita. Um poema incrível para ser mais exato. Inclusive, se mostrar isso no evento Encontro de Poemas Talentosos, com certeza irá impressionar a todos. Qin Man se mantém quieto do lado de fora, ouvindo toda a conversa entre os dois. Em seguida, ele decide entrar e chama a atenção de Cheng. Cheng se assusta e começa a pensar se Qin Man tem maus hábitos de escutar as conversas dos outros escondido. Em seguida, o questiona o que ele estava fazendo ali. Qin Man então responde que no começo não botava muita fé nele, que ele seria apenas mais um bandido como qualquer outro. Só que após ouvir ele falar sobre seus sonhos, ficou bastante comovido com suas palavras. E já que Cheng possui tal sonho, Qin Man se dispõe a arriscar sua vida para tornar esse sonho em realidade. Eis que o espírito do sistema observa Cheng e sua equipe do subespaço e fica surpreso que Cheng completou acidentalmente a missão oculta da história de Qin Man. Afinal, Qin Man sempre carregou a dor no coração por perder sua esposa e filhos, e ao ver Cheng tratando a noiva com cortesia, Cheng ganhou sua confiança. Após isso, Cheng começa a olhar o mapa da região pelo sistema, e pensa que esse sequestro da noiva não é muito diferente das ações tomadas pelos líderes da cidade Pedra Negra. Afinal, se Cheng tivesse ferido a noiva de alguma forma, ou até mesmo a tratado mal, provavelmente Qin Man teria sido o primeiro a tentar matar Cheng. Pensando nisso, Cheng percebe que não é tão fácil assim ganhar a confiança de uma pessoa tão poderosa como Qin Man, e ainda por cima torná-la leal a ele. Agora, próximo a eles, ainda na aldeia do sapo, surge uma pessoa correndo sem parar. Essa pessoa é filha do estrategista, com uma expressão de espanto, dizendo para o mestre que a vila estava sendo atacada. Cheng então fica surpreso com a resposta. Afinal, como alguém pode ter chegado ali tão rapidamente? Então pergunta para ela quantos deles estão ali. A filha do estrategista, suando frio, responde que era apenas um soldado, que além de bonito, também carregava uma lança em suas mãos. O tal guerreiro da lança chega junto a OS portões da aldeia montado a cavalo, começando a xingar a todos, pedindo para que aceitem a derrota e saiam dali para a morte certa. Ele também deixa bem claro que se a noiva foi machucada de alguma forma, todos ali terão uma morte dolorosa. Todos observam de longe o guerreiro da lança, enquanto Cheng se pergunta o que aquele idiota foi fazer ali. Indignado com tamanha ousadia do guerreiro da lança, Cheng apenas ordena que Qin Man o capture. Qin Man então vai para os portões de encontro com o guerreiro da lança.
Este guerreiro pede que pelo menos Qin Man monte em um cavalo e escolha uma arma. Senão não teria graça. Qin Man só retruca dizendo que não precisa de nada disso. Então começa a batalha, o guerreiro da lança parte para cima e Qin Man dá um grande salto. Com isso, Qin Man pisa com tudo na cabeça do cavalo, fazendo seus olhos saltarem para fora. Qin Man agarra a cabeça do guerreiro da lança, não lhe dando chance alguma de reagir. Levanta o seu corpo ainda em cima do cavalo e apenas diz que o guerreiro da lança era muito fraco. Com muita dor e raiva, o guerreiro da lança pede para que Qin Man tire sua mão da cara dele. Qin Man então apenas arremessa o guerreiro para longe, enquanto o cavalo continua correndo desesperado depois da pisada que levou de Qin Man. O arremesso de Qin Man foi tão forte que o guerreiro da lança voou para longe, trombando em todas as árvores no caminho. Ainda em pleno voo, o guerreiro da lança promete que irá voltar para se vingar. Ele voou tão longe que caiu montanha abaixo da Vila do Sapo. Cheng fica surpreso com o tamanho poder de Qin Man e já diz para ele que quando o guerreiro da lança voltar, não precisa atacá-lo, provavelmente irá buscar o cavalo de volta e, se for o caso, pode deixá-lo levar. Qin Man diz que irá obedecer essa ordem. De repente, Cheng ouve um barulho na sua cabeça, dizendo que a missão havia sido concluída e que a recompensa será entregue. Ele fica em choque ao ouvir isso. Ao ver um baú na sua frente, começa a se perguntar se não tem algo de errado. Afinal, não era uma missão extremamente difícil? Como assim foi completada com tanta facilidade? Se foi tão fácil assim, por que o sistema disse que seria difícil? Cheng, ainda com cara de indignado, se pergunta se aquilo não era um bug. Eis que surge o espírito do sistema informando qual foi a recompensa. Primeiro, Cheng ganhou uma lança de metal. Depois, ganhou uma melhoria para todos os cavalos da montanha. Também ganhou um poço para a aldeia do Sapo. A vila também ganhou uma aura de regeneração, em que a regeneração de vida de quem está dentro da aldeia é aumentada significativamente. Também foi dada uma habilidade para uma pessoa aleatória. Cheng, após ouvir tudo aquilo de recompensa, fica sem acreditar como pode ter sido tão sortudo assim, que além de tudo aquilo, ele também foi recompensado com 10 terras agrícolas. Cheng então se abaixa sentindo fraqueza, mas era por não acreditar no que estava acontecendo. Era muita emoção. Sentia-se abençoado como se tivesse ganhado na loteria, ou como se tivesse sido abençoado pela deusa da sorte. Suas pernas estavam tremendo de tanta felicidade. Após receber tantas bênçãos, Cheng pergunta para a deusa do sistema o que estava acontecendo ali? Se aquilo tudo era realmente verdade? A deusa do sistema apenas responde que era apenas um espírito do sistema. E se aquilo tudo foi um bug ou não, não estava no controle dela. E ela não tinha nada a ver com aquilo. Então era apenas para ele aceitar todas as recompensas. Cheng continua surpreso com tudo o que acabou de ganhar. Vendo a expressão estranha de Cheng, o estrategista pergunta se tem algo errado com ele para estar com aquela expressão. Em seguida, a deusa do sistema surge avisando a Cheng que uma nova missão havia sido iniciada. A nova missão consiste em defender a aldeia do segundo ataque. Desta vez, a dificuldade da missão subiu ainda mais. O estrategista, ainda vendo o Cheng diferente, diz que até entende que agora ele tem uma esposa, mas mesmo assim, ele precisa tomar um pouco mais de cuidado, afinal as pernas dele estavam tremendo. Cheng, ao ouvir isso, só pede para ele calar a boca. Cheng segue refletindo sobre a nova missão, pensando que provavelmente o ataque estava mais próximo do que pensava, e que todas as recompensas que acabara de receber foram apenas um consolo para o que ainda estava por vir. Eis que de longe surge uma lança enfiada no chão. Cheng só tem mais certeza de que a verdadeira batalha de vida ou morte estava para começar. Após isso, surge então novamente o guerreiro da lança, ainda todo machucado e mal conseguindo caminhar. O guerreiro sorri e diz que, por incrível que pareça, ele estava de volta para se vingar. Após avistarem o guerreiro da lança, o estrategista fica indignado por ele ter aparecido novamente. Até questiona a Cheng se não deveria matá-lo de vez, para que não incomodasse mais a Vila do Sapo. Cheng apenas responde que o guerreiro da lança é seu benfeitor, e quem se atrevesse a tentar matá-lo, teria que matar Cheng primeiro. Dito isso, Cheng pergunta se o guerreiro da lança estaria com fome. Até o convida para entrar e provar todos os aperitivos. O estrategista apenas faz uma cara de tonto sem entender nada do que estava acontecendo. O guerreiro da lança então enfia sua lança no chão e chama todos para uma luta. Só que desta vez é para irem montados a cavalo. Se não fossem montar, ele também não iria. Se não fossem usar nenhuma arma, ele também não iria. Cheng apenas apoia sua mão no ombro de Qin Man
e ordena que não mate o guerreiro da lança. Cheng continua explicando a Qin Man que ele deve controlar sua força nessa luta. Precisa ser gentil contra o guerreiro da lança. Qin Man apenas concorda. O guerreiro da lança, sem paciência, grita que quer logo lutar contra todos. Qin Man então vai com toda a velocidade para cima do guerreiro da lança. Sem ter nenhuma chance de reação, Qin Man dá uma investida contra o guerreiro da lança, jogando-o para longe. Cheng então levanta sua mão e pergunta para o guerreiro da lança se está tudo bem com ele, que eles irão esperar pelo seu retorno novamente, mas que por favor não demore para que isso aconteça. O guerreiro da lança já estava muito longe com a investida que levou. Eis que surge a deusa do sistema, informando que a defesa da segunda estrada da colina foi concluída com sucesso. Então agora, irá distribuir as recompensas. Cheng ganhou 10 pílulas de sangue, pílulas de qualidade usadas para qualquer tipo de doença e ferida. 10 foices, 5 caixas de madeira e a aldeia ganhou a habilidade, unidade mental. Após ouvir tudo isso, Cheng faz uma cara desconfiada, imaginando que essa recompensa era certamente pior do que a primeira. Agora vemos o guerreiro da lança subindo novamente para a Vila do Sapo. Junto a isso, uma terceira missão é ativada que basicamente precisa defender a aldeia pela terceira vez. Cheng, ao ver o guerreiro da lança todo ferido, pergunta se está tudo bem com ele. O guerreiro da lança, mesmo ferido, pede para que libertem a noiva. Cheng vê como o rosto do guerreiro da lança está deformado de tanto apanhar. E mesmo assim o guerreiro continua fazendo promessas que não pode cumprir. Cheng fica pensativo, afinal, qualquer golpe que o guerreiro da lança levar, ele provavelmente irá morrer. E Cheng não quer que isso aconteça. Eis que chega uma notificação para Cheng de que a missão da terceira defesa foi concluída. Quando ele olha para frente, Qin Man havia dado uma investida nele, mas desta vez apenas o derrubando. No mesmo momento, a quarta missão é ativada. É necessário defender pela quarta vez. Nesse ponto, o guerreiro da lança está completamente machucado, mas é possível reconhecer seu rosto. A quarta missão é concluída sozinha, iniciando assim a quinta missão. O guerreiro da lança mal consegue parar em pé nesse momento, e por conta disso, a quinta missão é concluída ao mesmo tempo em que é ativada, sem precisar que Qin Man faça algo. Eis que surge a filha do estrategista pedindo para Cheng levar a todos embora, pois ela estava morrendo de fome. Cheng apenas pede para que ela tenha paciência, pois o guerreiro da lança não iria decepcioná-los. A deusa do sistema então notifica que 10 defesas foram completadas, e que em todas elas não houve nenhuma morte. Com isso houve um aumento no seu carisma como atributo oculto. Porém, somente com homens, inútil para as mulheres. Cheng fica em choque vendo como o guerreiro da lança é um bom garoto. Porém, fica preocupado que o guerreiro da lança ainda não voltou mesmo à investida do Qin Man ter sido bem fraca. Mesmo com tudo isso, Cheng tem a certeza de que ele não irá desistir assim tão fácil. Porém, ele começa a ficar preocupado se o motivo da demora do guerreiro da lança em voltar é que ele foi atacado por algum bandido. Cheng então ordena que todos continuem ali, que ele irá dar uma passeada na montanha. Nesse momento, vemos o guerreiro da lança no fundo da montanha, lamentando por ser tão fraco que tudo o que ele queria era se tornar um herói apenas com sua lança e assim salvar o mundo de tantas guerras. Ele continua lamentando que após tudo isso, tudo o que ele consegue é ser humilhado por meros bandidos. Parece até um sapo em um poço. Além disso, seu cavalo sumiu e ele também perdeu sua lança. O guerreiro da lança então, já chorando, diz que irá morrer para que em sua próxima vida se torne um grande herói, que seu nome será conhecido pelo mundo inteiro. Nesse momento, Cheng chega e presencia o guerreiro chorando com aquele discurso. O guerreiro então se vira, agora com lágrimas de ódio, e pergunta se ele tem coragem de aparecer ali apenas para zombar dele. Ele admite não ser tão habilidoso quanto Cheng, mas prefere a morte a ser humilhado por ele. Cheng então diz que ficou comovido com seu discurso, mas que ele precisa lembrar que enquanto um jovem morre por um sonho ambicioso, um homem de verdade corre atrás de seus ideais de maneira humilde. Continua dizendo que não adianta pensar que é só ser corajoso para morrer por suas ambições e sonhos. Que isso não é ser corajoso, que o guerreiro está apenas fugindo da realidade por não ter poder suficiente. Dito isso, ele não passava de um covarde. Cheng então dá um grito dizendo que depois de tudo isso ele ainda tem coragem de ser considerado um guerreiro. O guerreiro da lança, ainda machucado, retruca dizendo o que um bandido como Cheng poderia entender. Cheng então explica que entende eles por desprezarem tantos bandidos, mas que no final das contas Cheng também tinha um sonho, também era um homem com ideais a seguir.
Cheng pergunta se ele poderia contar sobre seus sonhos e ideais. Em seguida, Cheng começa a dizer que houve uma época em que ele gostaria de aprender mais sobre literatura, lutar como um grande guerreiro e ganhar valiosos títulos. Também queria aprender várias artes marciais. Reforça perguntando que homem não leva a vida de um homem. A essa altura, ele já teria tomado pelo menos 50 estados. Só que depois disso, ele conheceu pessoas gananciosas que não passavam de lixos, a pior escória possível. E foi conhecendo essas pessoas que o fez refletir sobre o porquê de haver gente assim nesse mundo, pessoas tão cegas por suas ganâncias. O desejo de Cheng era apenas reconstruir esse mundo, salvá-lo para que todas as pessoas pudessem viver em paz. Cheng, com um sorriso no rosto, continua dizendo que naquele momento, seu desejo era apenas pegar nas mãos do guerreiro da lança e pedir para que o ajudasse a conquistar esse sonho. Ele pergunta se o guerreiro aceitaria ajudá-lo. O guerreiro da lança, incrédulo ao ouvir tais palavras, começa a se questionar se o que estava ouvindo era realmente verdade. Ainda mais vindo de um bandido. Cheng continua tentando conversar com ele, mas a essa altura, o guerreiro da lança começa a fechar os olhos por conta do cansaço e dos ferimentos. Lentamente, ele começa a cair para a ponta da montanha, ainda refletindo sobre o que ouviu, pensando se tudo aquilo era verdade, um sonho justo vindo de um bandido. Quase caindo da montanha sem muitas forças, o guerreiro começa a refletir se não era sua própria visão que era pobre. Imaginou que Cheng era uma pessoa ruim, mas, antes de terminar sua fala, Cheng agarra a mão do guerreiro da lança antes que ele caia da montanha, o puxa da ponta e o coloca deitado no chão. Vendo a situação em que o guerreiro se encontrava, Cheng começa a pensar como ele, mesmo com todos aqueles ferimentos graves, ainda tentava resgatar a noiva, de novo e de novo. Cheng então leva o guerreiro para a Vila do Sapo e começa a tratar seus ferimentos. O guerreiro permanece deitado com uma faixa enrolada em sua testa para amenizar sua febre. Cheng então pergunta para o estrategista se ali na aldeia possuía mais remédios para dar ao guerreiro da lança. O estrategista responde que todos os remédios foram levados assim que os bandidos da aldeia abandonaram o local muito tempo atrás. Aproveitando o assunto, o estrategista questiona Cheng se ele não tem medo do guerreiro. Afinal, ele poderia ser um espião. Cheng apenas responde que, depois de ter ouvido tudo o que ouviu, acreditava que poderia confiar no guerreiro da lança. Cheng, já bastante preocupado com a saúde do guerreiro da lança, começa a se perguntar como poderia diminuir a inflamação dele, já que se nada fosse feito, provavelmente iria morrer ali. Então ele lembra das recompensas que a missão daria, que nelas possuíam as pílulas de sangue, e que estas provavelmente iriam curar o guerreiro da lança. Pensando nisso, Cheng chama a filha do estrategista pedindo para ela buscar uma pá e uma enxada. Ela então rapidamente aparece com as duas ferramentas. Cheng fica feliz e diz que agora era hora de cavar em busca de tesouros. A filha do estrategista fica feliz em ouvir aquilo. Já o estrategista fica preocupado sem entender nada do que Cheng estava dizendo. Então saem os três em busca do tal tesouro. No caminho, a filha do estrategista pergunta qual era o tesouro e por que havia tesouros em volta daquela aldeia, já que a aldeia era pobre. Logo em seguida, eles encontram as pílulas de sangue dadas pelo sistema. Cheng então ordena que levem imediatamente para o guerreiro da lança. Havia 4 cavalos na aldeia, e Cheng diz que o cavalo preto agora será de Qin Man. Eis que a filha do estrategista chama Cheng para lhe mostrar o que ela havia encontrado. Nada mais e nada menos que a lança de metal, também uma das recompensas da sua última missão. Cheng então encontra um mapa muito estranho e se questiona que mapa seria aquele, que inclusive era um mapa mal desenhado. Lendo todo o mapa, ele chega ao autor dele, Xu Shengji, nada mais nada menos que o estrategista. Cheng nem fica surpreso por um mapa tão mal feito ser dele. Qin Man, também procurando coisas ao redor da aldeia, encontra um grande tambor de guerra escondido entre as rochas. A filha do estrategista também encontra algumas chaves debaixo de uma mesa que havia algumas cobertas com poeira. A filha do estrategista e Cheng então encontram um poço. Ela fica surpresa, já que nunca havia visto ele ali, e até questiona se aquilo não era obra de um fantasma. E do nada, um poço que aparentemente estava abandonado há pelo menos 10 anos, começa a ter água. Cheng então pega a lança de metal e entrega para Qin Man, dizendo que a partir daquele momento, a lança pertencia a ele. Qin Man observa aquela linda lança e diz que sempre sonhou em ter uma como aquela. Dito isso, suas habilidades com lança provavelmente elevaram-se a um nível totalmente novo. Nesse momento, chega uma notificação da deusa do sistema,
dizendo quais foram as recompensas do dia para Chang. 10 pílulas de sangue, um tambor de guerra, habilidade passiva, uma bandeira, também uma habilidade passiva, 30 potes de vinho, 10 foices, um mapa da montanha King New, uma mola da montanha, uma habilidade passiva da aldeia, cura e unidade. E todos os atributos dos cavalos foram melhorados. Apesar de Chang estar feliz com as recompensas, ele não conseguia esconder sua cara de indignação, já que até agora não ganhou uma espada sequer, sendo que era tudo o que ele mais queria. Após ver todas as recompensas que ganhou, Chang começa a pensar que ainda não encontrou as tais 50 caixas de madeira. Ao mesmo tempo, o estrategista informa Chang que havia encontrado uma adega oculta. Chang então decide entrar e verificar o que teria lá dentro. Chegando dentro da adega, eles encontram várias caixas amontoadas. Vendo isso, o estrategista questiona Chang se ele havia recebido alguma herança, já que tinha tudo aquilo só para ele. Chang apenas fica feliz em encontrar tão facilmente. O estrategista começa a investigar o que seriam aquelas caixas e sugere a Chang que provavelmente seriam economias do antigo mestre da aldeia. Chang apenas entra na onda dizendo que provavelmente era mesmo, já que ele não poderia falar nada sobre o sistema e as tais recompensas das missões. Os dois então fazem um olhar maligno de curiosidade, querendo ver o que tinha dentro daquelas caixas, então decidem abri-las. Antes de terminar de abrir, Chang já se imagina lavando seu rosto com uma água sagrada que poderia estar ali dentro. Ou então, iriam sair bestas lendárias das caixas para poder ajudá-lo em batalha. Sua imaginação não tinha fim sobre o que de bom poderia ter ali dentro. Eis que, ao abrir, se deparam com uma caixa cheia de pedras. Indignado com o que estava vendo, Chang pega uma das pedras da caixa e fica sem acreditar que aquilo era verdade. O estrategista então pede para seu mestre se ele poderia abrir outra caixa para ver o que tem dentro. Chang deixa, já imaginando que a sorte do estrategista seria pior do que a dele mesmo. Ao abrir, o estrategista não acredita no que vê. Para ele era algo como combustível, mas Chang identificou que aquilo poderia ser pólvora. Chang então ordena que o estrategista abra todas as caixas para ver se encontra mais pólvora dentro delas. Após abrir todas as caixas, a deusa do sistema notifica que ali possuía 10 caixas de pólvora, 20 caixas de pedra, um amontoado de armas quebradas e roupas rasgadas. Chang fica feliz em ver tanta pólvora, afinal, com aquilo eles poderiam defender com facilidade a invasão dos guerreiros da cidade Pedra Negra. Chang e o estrategista saem então da adega. Chang ordena para que guardem as caixas, afinal elas ainda terão uso futuro. O estrategista, ao sair, encontra lenha. Vendo elas, ele pede para poder usar, já que era inverno. Chang, preocupado, diz que realmente seria interessante queimar, e se alguma dessas caixas quebrarem, é para queimar todas. Após isso, ele pergunta para o estrategista onde fica o acampamento da aldeia. O estrategista então responde que fica na colina, que lá está deserto há anos, e o questiona o porquê de estar perguntando aquilo. Chang só diz que quer dar uma olhada lá. O estrategista, vendo o quão avançada a noite já estava, pergunta qual seria o interesse dele em um campo deserto. Chang apenas ordena que ele volte e chame Qin Man e os outros. Após todos se reunirem, o estrategista mostra para sua filha que naquela direção ele semeou algumas sementes de trigo justamente para aquela estação do ano. Porém, ele duvida muito que depois desse tempo, todo tenha crescido alguma coisa em um lugar tão deserto. Eis que o estrategista foca seu olhar para frente e fica surpreso com o que vê. Todo o trigo que ele havia plantado cresceu forte e saudável. Ele caminha por dentro do trigo e diz não imaginar tamanha sorte. Então, ao lado de Chang, surge a deusa do sistema, dizendo que as 10 terras agrícolas já haviam sido recompensadas, que aquilo era incrível, não? O estrategista então pede para que sua filha não corra para não estragar o trigo. Qin Man então diz que se colherem toda aquela safra de 1000 quilos de grão, eles conseguiriam sobreviver ao inverno sem muitos problemas. A filha do estrategista continua caminhando sobre o trigo, não acreditando no que estava vendo. Ela ainda comenta que as palhinhas podem ser queimadas para poderem se aquecer. O estrategista então se curva diante de tudo aquilo, dizendo que precisam colhê-los rapidamente, já que a época de chuva estava chegando. No mesmo momento, Qin Man e a filha do estrategista também se curvam, enquanto o estrategista faz uma pequena oração, desejando boa sorte e agradecendo por aquela graça e virtude que estavam presenciando. Neste momento, Chang está de pé, fazendo uma pequena reflexão, dizendo que nem todos os bandidos são maus. Apenas estão tentando sobreviver em uma época de guerras.
Há jovens e idosos, muitos deles cultivam a terra para ter o que comer. Já outros caminham toda a montanha para poder comprar o que for necessário. Refletiu Cheng. Cheng então, olhando para o estrategista, diz que tanto ele quanto sua filha e King Man são exemplos de pessoas que foram forçadas pela vida a serem bandidos. Cheng então começa a se lembrar que dentro de uma casinha, o estrategista passava muito tempo estudando. Cheng ainda conta que o maior lazer do estrategista era ganhar dinheiro para poder comprar vinho e ficar admirando o lindo corpo da viúva. Porém, sempre há pessoas ruins em qualquer lugar do mundo. Até que um dia, vários valentões daquela aldeia ficaram de olho na filha do estrategista, alguns deles até tentando agarrá-la à força. Dias após essa confusão, o estrategista então convidou o rufião para visitar a sua casa. O estrategista então tratou de vestir a sua filha, de forma que ela ficasse esplêndida, além de ter comprado vinho também para servir ao convidado. O estrategista então diz que tem sorte de estar com o rufião, e esperava que ambos tivessem sorte no futuro. A filha do estrategista só seguia lindamente o plano de seu pai. O estrategista então apresenta melhor sua filha, pedindo para o rufião ver como ela é bonita e que ela será capaz de servi-lo muito bem. O estrategista então diz que hoje era para todos eles se sentirem à vontade, que inclusive ele iria fechar a porta para que todos ali se sentissem bem. Porém, após o valentão ficar bastante bêbado por conta do vinho, o estrategista cortou a cabeça dele. O estrategista então saiu de casa com sua filha e ateou fogo com o valentão morto lá dentro. Após toda essa dificuldade, os dois acabaram na Vila Sapo enquanto caminhavam pela floresta. Voltando ao presente, Cheng observa as montanhas enquanto pensa que essa história que acabou de contar sobre o estrategista foi a primeira e única vez que um plano dele teve sucesso. Já Cheng achou aquele plano incrível. Neste momento, o estrategista e sua filha estão sentados diante do trigo. A filha então diz que gostaria de colher um pouco de trigo para conseguir fazer panquecas para todos ali. O estrategista então pede para ela não ser tão extravagante com os bolos. Afinal, bolos com folhas de olmo só podem ser comidos por algum dia. A filha então apenas diz que está com fome, e se todos já iriam embora para casa. O estrategista então pede para ela ter calma enquanto admira aquele belo campo. Todos então voltaram para a vila. Cheng, nesse momento, está segurando uma bandeira. O estrategista então pergunta se não é a bandeira deles. Pensei que tinha sido costurada nas calças de alguém, disse o estrategista. Cheng então, com uma cara de confuso, diz que gostaria de fazer uma pergunta para o estrategista. Ele então pergunta quem desenhou aquela bandeira. E o que significam os ovos em cima dos sapos? O estrategista, incrédulo ao ouvir aquilo, responde que é a lua, um sapo celestial envolvendo uma lua. Cheng então passa sua mão na bandeira e pede para o irmão Kingman colocar a bandeira no alto da casa. Kingman então imediatamente pega a bandeira e começa a saltar para cima até o topo da casa. Ele então fixa a bandeira no alto e pula de volta para o chão. Kingman então observa a graciosa bandeira que acabou de colocar no alto da casa. O estrategista e sua filha também observam aquela bandeira enquanto o estrategista está feliz com a quantidade de alimento que conseguiram. Com essa quantidade, eles conseguiram sobreviver ao inverno, desde que consigam se defender com sucesso de possíveis ataques dos inimigos. A bandeira segue balançando no alto sob a luz do luar. Cheng então, com uma expressão séria, pergunta em seus pensamentos: se aquele é o começo da aldeia da montanha? A deusa do sistema então surge sentada na bandeira e diz que a bandeira foi pendurada para que os heróis que escutaram sobre as batalhas venham e se tornem subordinados de Cheng. Nesse momento, Cheng recebe uma missão do sistema: reunir 100 pessoas. A missão era elevar a população da montanha para 100. A recompensa será um sorteio de loteria. O capitão dos guerreiros que havia tentado atacar a aldeia retornou para sua cidade e foi direto para a mansão do senhor da cidade. Ao chegar lá, ele então se ajoelha diante do líder da cidade e diz que estava com raiva de tudo o que aconteceu. Então ele correu em direção ao inimigo na Vila do Sapo. O chefe da vila apenas observa aquelas desculpas com um olhar assustador. O capitão dos guerreiros então explica que enquanto lutava contra os bandidos, alguém chamado Xuxendi apareceu. Um servo do líder então questiona o capitão dos guerreiros se na aldeia Sapo havia tantos guerreiros assim para ele ter perdido a batalha daquela forma. O capitão então, já em lágrimas, diz que havia pelo menos 200 pessoas e um outro grupo que chamavam a si mesmos de Wen. O capitão então fica de bruços e diz que apesar de todos os seus esforços para proteger a noiva do mestre Yolin dos bandidos, ele, além de não conseguir proteger, também foi gravemente ferido e deixou que a sequestrassem.
O capitão então diz que é uma vergonha aquela situação e que ele entende que merece como punição a morte. O chefe da cidade então, bravo por conta da situação, apenas diz para ele morrer. Nesse momento, os guardas pegam o capitão e o arrastam para fora da mansão do chefe da vila. Nesse momento, um rapaz entra na sala e pede para esperar um pouco. O rapaz, que é filho do chefe da vila, pede por favor que o permita conduzir as tropas até a Vila do Sapo para resgatar a sua futura noiva. Seu pai então responde que aquela noiva não passa de uma cadela e que ele irá encontrar uma nova esposa para seu filho. O filho então se abaixa e diz que se ele não consegue proteger a própria esposa, como ele pode se chamar de homem? Então novamente ele pede para seu pai que por favor o deixe liderar as tropas naquele momento. O chefe da vila então pede para que sua empregada o sirva um pouco de água, enquanto ele pergunta para seu filho quantos soldados ele precisaria levar naquela missão. O chefe da vila, enquanto bebia a água, ouve seu filho responder que iria precisar de 2.000 soldados. O chefe então golpeia a água, assustado com a quantidade que acabou de ouvir. O servo do chefe da vila então pergunta se ele tem certeza que irá precisar de tudo aquilo. Afinal, uma quantidade absurda de alimentos e forragem seria consumida por 2.000 homens e pelos cavalos. Fora a quantidade de comboio, arranjos de pessoas e rotas de marcha seriam necessários para transportar tanto alimento. Ele pergunta se realmente é necessário tantos recursos para lidarem com apenas 300 bandidos. O filho do chefe, então, cheio de confiança em seu olhar, diz que considerou tudo isso sim, que ele prefere assustar todos da aldeia Sapo demonstrando poder. O chefe da vila então explica que a cidade Pedra Negra atualmente tem apenas 5.000 soldados, então ele não poderia dar metade disso. O chefe então, dando sua última palavra, dizendo que irá disponibilizar 1.000 soldados, o que seria mais do que suficiente. Seu filho então faz uma longa explicação, dizendo que gostaria de ter 200 cavaleiros, 200 arqueiros, 300 espadachins, 100 cavaleiros blindados e 200 lanceiros. E explica que as cavalarias irão ficar responsáveis por perseguir os bandidos que fugirem. Os arqueiros podem atirar nos bandidos de longe, além de dar apoio ao restante da tropa. Os cavaleiros com armaduras podem bloquear o impacto da carga dos bandidos e os espadachins, junto com os lanceiros, atacam os bandidos assim que eles forem bloqueados. O chefe da vila então fica surpreso e elogia seu filho por ter bolado essa grande estratégia. O chefe então diz que já que é o sonho de seu filho liderar as tropas, então ele irá permitir daquela vez como um teste. Nesse momento, o capitão dos guerreiros retorna para a mansão do chefe e fica de bruços em sua frente. O chefe da vila então o deixa se redimir e ordena que ele vá para a guerra junto com seu filho. O capitão então agradece pela gentileza, mas logo após isso, o capitão se lembra que havia apenas 2 bandidos na vila. E se o filho do chefe ver isso após chegarem à Vila do Sapo? O capitão estava atordoado imaginando que bem provavelmente será decapitado se isso acontecer. Nesse momento, o chefe da vila pergunta para o mestre Shue o que ele achava do plano de seu filho. O mestre Shue então responde que não achou interessante a estratégia. Afinal, nas montanhas e na floresta, as cavalarias não conseguem mostrar todo o seu potencial. E como se trata de uma viagem muito longa, então as armaduras pesadas não vão ser adequadas para a situação. Então qual seria o propósito de tudo aquilo? Respondeu Shue. Shue então continua dizendo que além dos bandidos normalmente serem defensores passivos, combatê-los com números é completamente inútil. Shue diz que o plano do jovem mestre Xuanji é cheio de falhas. Shue então comenta com o chefe que provavelmente ele tem conhecimento de tudo aquilo, então por que deixou o Xuanji agir mesmo assim? O chefe da vila então responde que seu filho adora generais mais famosos e até estudou muito sobre a arte da guerra, o que também pode ser considerado como trabalho duro. Porém, na aldeia do Sapo foi dito que há 300 soldados, apenas ou até menos que isso. Então não há como perder levando um exército de 1.000 homens, respondeu o mestre da cidade Pedra Negra. O chefe da vila ainda diz que já que seu filho Xuanzi tem um sonho de liderar um exército, então ele gostaria de realizar esse sonho dele. Shue então diz estar mais calmo, já que o chefe da vila está ciente de toda a situação. Porém, mesmo calmo, Shue diz que o mestre Xuanji está preparando toda a tropa naquele momento, então não seria interessante partir até lá para perguntar se ele precisa de alguma ajuda? O chefe da vila então responde que não há problemas em deixar seu filho lidar com tudo sozinho. Depois disso, o chefe pede para as meninas ao seu lado o acompanharem até seu quarto. Tudo o que ele queria agora era se divertir com ela e não ficar pensando em problemas de guerra.
Enquanto o chefe da vila se levanta, ele diz para Shue que se algum dia ele experimentar o quão bom é estar na presença de mulheres, ele verá que não há mais nada nesse mundo que valha a pena. Shue fica envergonhado ao ouvir aquilo enquanto se mantém calado. Nesse momento, Cheng está no seu quarto interno olhando alguns mapas. Ele pergunta para a noiva do jovem mestre o porquê não existe um padrão no exército da cidade Pedra Negra. Cheng então pergunta se a cidade tem 20.000 cidadãos, como eles irão alimentar 5.000 soldados. Cheng, preocupado, ainda pergunta para ela por onde os soldados irão atacar. Eles irão vir em grande exército para tentar resgatá-la? A noiva do jovem mestre então responde que quando os soldados são utilizados, eles podem ser retirados das casas militares como normalmente acontece. Porém, quando é necessário um enorme cerco em grande escala, os cidadãos do domínio são obrigados a irem para a batalha. A Suing então conta que Chuan planejou uma vez treinar um exército permanente de 500 pessoas, porém o consumo de recursos era alto demais, então o assunto foi esquecido. Cheng então pergunta: quem era Chuan? Suing conta que ele é um estrategista da cidade Pedra Negra. Chuan é responsável por todas as coisas dentro e fora da cidade. Ele é uma pessoa admirável além de ser surpreendente, disse Suing. Cheng então se levanta enquanto diz que Chuan parece ser apenas um lixo. Cheng então se vira enquanto Suing pergunta se ele consegue administrar uma cidade melhor, já que está chamando alguém brilhante de lixo. Cheng então diz que é claro que não se acha melhor. Suing diz enquanto Cheng está de costas que todos os 4 devem fugir, já que provavelmente a cidade irá enviar ao menos um exército de 200 soldados. Cheng então sorri e diz que eles são em 5, que o guerreiro Lin também se juntou a eles. Cheng estava determinado a enfrentar pelo menos 500 soldados. Cheng então caminha até os aposentos onde Lin se encontrava. Ao chegar lá, Cheng pergunta para Lin como estava o corpo dele. Se a recuperação estava indo bem, Lin então se vira e fica contente ao ver Cheng por ali. Cheng então estende sua mão dizendo que logo eles irão lutar pelos seus ideais. Lin observa a mão de Cheng e então toca nela dizendo que irão até o fim pelos seus ideais. Enquanto Cheng está sentado com o estrategista conversando, Cheng diz que tem uma tarefa muito importante para dar ao estrategista e que esta tarefa afetará as chances de sobrevivência de todos eles. O estrategista, já preocupado com aquele assunto, diz que se é uma tarefa tão importante porque Cheng não passa para outra pessoa. Cheng então explica que o único que conseguiria concluir essa tarefa com maestria era ele. E tudo o que ele precisava é que o estrategista fosse até Fei Hu. O estrategista fica preocupado ao ouvir aquilo e pergunta a Cheng se ele deseja tanto que o estrategista acabe morto. Cheng então explica sua estratégia e diz que apenas quer que o estrategista leve um bom vinho até ele. E aproveite também para visitar os bandidos do Tigre Voador, e diz que a cidade Pedra Negra irá atacar a montanha Qingniu. Cheng também pede ao estrategista para ele visitar os bandidos de Cabeça de Cão, os bandidos carecas, os bandidos de Flor de Damasco e também até os bandidos do Urso Selvagem e outros. O estrategista, apavorado diante da situação que encontra, pergunta a Cheng se todos eles irão confiar em alguma palavra. Cheng então sorri e apenas pede para que ele use suas incríveis habilidades com palavras e invente uma linda história. Porém, o estrategista, apavorado, diz que está muito assustado para fazer tudo isso, até porque o líder anterior tinha rancor de todos esses bandidos. Cheng então, sorrindo, diz para ele não se preocupar, que irá pedir para o guerreiro Lin acompanhá-lo nessa aventura. O estrategista, já nervoso, pergunta: já que é tão de boa assim, por que Cheng não acompanha ele nessa missão até os bandidos então? Cheng se enfurece mais ainda, dizendo que ele não é doido e que ainda não quer morrer. Cheng então, sorridente, pisca o olho para o estrategista e diz que ele não precisa se preocupar com nada. Afinal, caso ele morra nessa missão, Cheng irá cuidar muito bem da sua filha Ling. Cheng então faz uma cara aterrorizante, dizendo que caso ele não vá, irá colocar quadros eróticos por todas as paredes da cidade Pedra Negra que o estrategista desenhou. O estrategista fica apavorado ouvindo aquilo. Então o estrategista monta em uma carruagem junto ao guerreiro Ling e sai em rumo à missão que Cheng acabou de passar. O estrategista segue encolhido em cima da carroça com uma tristeza tremenda. Ele pensa que não há nada que possa fazer de qualquer forma a não ser obedecer à ordem. Qin Man então pergunta para Cheng se os bandidos irão confiar no estrategista. Cheng diz que não sabe ao certo se irão acreditar. Porém, eles não têm outra opção, já que independentemente se acreditarem ou não, vale a pena ao menos tentar. Cheng então prepara a caixa cheia de pólvora
Ele fecha a caixa e explica que se for carregada com cascalho e palha, é só usar linhas de algodão oleado para preparar o detonador da bomba e pronto, tudo estará pronto. Chang então se posiciona com uma bandeira para fazer o último teste e pede para Kim Man jogar a caixa de pólvora ladeira abaixo. Kim Man então joga, causando uma enorme explosão. Chang e Kim Man observam aquelas chamas do teste que deu certo. Kim Man, sem entender como aquilo foi possível, pergunta a Chang se aquilo é o sopro de um dragão de terra. Chang, então, contente com os resultados, apenas responde que aquilo é a arte da explosão. Neste momento, na cidade Pedra Negra, Xuanzi reúne todo o exército para levar até a Vila do Sapo. Xuanzi diz que naquele dia o céu estava limpo, então aquilo significa um bom presságio. Todos os guerreiros ficam em posição ouvindo todo o discurso do jovem mestre. 2 dos guerreiros começam a conversar, um perguntando para seu tio Wang por que ele estava indo para a guerra também. Afinal, ele já tinha 60 anos de idade. Seu tio então pede para ele fazer silêncio, e que ele está indo já que a batalha é contra meros ladrões e bandidos, então não faz muita diferença ele estar presente ou não. Xuanzi segue em pé olhando para o seu exército. Ele então saca sua espada e aponta para a garganta de um guerreiro, perguntando se esse guerreiro estava feliz. O guerreiro pergunta, como assim feliz? Xuanzi diz que também está feliz, já que desde os tempos antigos, quando um general muito famoso vai para a guerra, é uma tradição que eles sacrificam uma pessoa, e Xuanzi havia escolhido esse guerreiro como sacrifício. O guerreiro, então assustado com tais palavras, pede para que o jovem mestre da cidade pare de brincadeiras, que não devia fazer tais piadas. Xuanzi se enfurece e corta o pescoço do guerreiro, dizendo que ele nunca brinca com coisa séria, e aquele momento é a prova disso. O guerreiro então cai no chão todo ensanguentado, enquanto Xuanzi pede para ele descansar em paz, que a partir daquele dia, o nome da família desse guerreiro será preenchido com glória ao lado do jovem mestre. O guerreiro então, antes de dar seu último suspiro, diz que aquilo não era uma glória, que o jovem mestre não passava de um bastardo. Xuanzi pede para seu exército marchar imediatamente rumo à Vila do Sapo. Diz isso enquanto observa sua espada cheia de sangue. Os guerreiros então ficam em choque, imaginando o quão idiota aquele jovem mestre era. Após tudo isso, o exército então finalmente começa a marchar rumo à Vila do Sapo. Uma grande fileira de cavaleiros se forma. O capitão do exército se dirige ao jovem mestre e pergunta para ele por que ele estava sentado na carruagem. Afinal, ele não está indo correndo para atacá-los? Xuanzi apenas responde que ele não é um soldado, então obviamente ele não irá se envolver em batalhas, por isso está ali sentado em sua carruagem. Xuanzi sorri e explica que ele apenas usará seu cérebro dando ordens a todos. Até porque se ele fosse fazer o trabalho pesado, ele não iria conseguir mostrar todo o potencial na guerra. O capitão, sem acreditar nos absurdos que acabou de ouvir, diz que entende sim o que ele quer dizer. Xuanzi continua sua explicação dizendo que está tudo bem se ele não entender. Xuanzi explica que grandes generais ficam no acampamento, liderando as tropas na guerra. É assim que eles vencem as batalhas. O capitão dos guerreiros apenas ouve quieto todo aquele absurdo. Naquele mesmo momento, na cidade Pedra Negra, Xue se dirige ao quarto do chefe da cidade. Ao chegar em frente à sua porta, ele já a abre de uma vez, gritando o nome do chefe. Dentro do quarto estava o chefe da cidade todo feliz com as 2 garotas. Xue então explica ao chefe da cidade que está com um mau pressentimento. Ele explica que Xuanzi mal organizou o exército e já partiu rumo à Vila do Sapo no mesmo dia. Xue então pergunta se ele pode pegar algumas centenas de soldados e seguir atrás do jovem mestre, só por segurança caso ele fique em perigo. O chefe então, sorridente ao lado das garotas, pergunta que perigo ele poderia passar. Mas caso seja isso que Xue quer, então que fique à vontade para fazê-lo, respondeu o chefe da vila. O chefe ainda diz que não é para Xue incomodá-lo novamente enquanto ele está aproveitando a vida. Xue responde que tudo bem, não o irá incomodar. Xue então veste sua armadura e corre ao encontro de seu exército. Ele então ordena que 100 de seus soldados fiquem em formação e se preparem fora da cidade. Eles então se reúnem fora da cidade, e Xue grita para todos eles o seguirem rumo ao exército do jovem mestre. Neste momento, durante o trajeto do exército do jovem mestre, o capitão dos guerreiros pergunta a Xuanzi se o exército pode fazer uma pausa. Afinal, logo irão chegar na montanha Ain e todos estavam cansados, já que cavalgaram o dia todo. O jovem mestre então responde ao capitão Huang que velocidade é tudo. Até porque, se eles pararem para descansar, há um grande risco dos bandidos os atacarem enquanto todos dormem.
O general Huang então explica que todo o exército está muito cansado e que talvez muitos ali não consigam prosseguir, já que alguns deles já não estão aguentando mais. O jovem mestre então, sorridente, diz que seu exército precisa ser corajoso, afinal estão indo para a guerra e muitos irão morrer lá. Então essa pequena fadiga nem se compara com a morte. O general fica sem acreditar em tudo aquilo que estava ouvindo. Nesse momento, um cavalo se aproxima do general Huang e reporta para ele que logo à frente foram avistadas 3 estradas, uma estrada oficial e uma da montanha de Ain. Há também um vale entre os dois. Dito isso, esse cavaleiro pergunta para qual caminho devem seguir. O general Huang então responde que, obviamente, irão seguir pelo caminho oficial e que não era para aquele cavaleiro fazer perguntas tolas. Huang diz isso em voz alta para o jovem mestre ouvir e não acabar escolhendo outra estrada. Xuanji então pede para eles esperarem que ele irá consultar seu pergaminho da guerra. Xuanji então diz que, se até o general Huang acha que devem seguir pela estrada oficial, então os bandidos provavelmente pensaram a mesma coisa. Xuanji sorri e diz que provavelmente os bandidos armaram uma armadilha lá. Mas graças à sua grande inteligência, ele estava à frente disso. Naquele momento, um bandido estava observando todo aquele exército marchando pelas montanhas Ain. Aquele bandido então diz que o que a aldeia Sapo disse era verdade. 1000 tropas estavam ali para assassinar a todos. O bandido então recua ao ver aquele exército e diz que precisa relatar aquilo com urgência. A notícia então se espalhou imediatamente por toda a montanha Niu e todos os bandidos ouviram falar sobre aquela situação. Aquele bandido então chega à aldeia Tigre Voador. Ele chega ao seu mestre e diz que é verdade que muitos soldados estavam indo até eles, mas que não pegaram o caminho oficial. O irmão do líder então diz que aparentemente o exército estava indo em direção à Vila do Sapo e não em direção a eles. O líder então fica surpreso, já que na Vila do Sapo havia apenas 5 pessoas. Então, por que existe um exército tão grande indo em direção a eles? O chefe da aldeia Tigre Feihu diz que quando o conselheiro militar estiver ali presente, eles irão pensar em que decisão tomar. Naquele momento, o exército do jovem mestre estava marchando por entre as montanhas. Do alto estão o estrategista e Cheng os observando. O estrategista avisa que estão chegando bem perto enquanto Cheng diz que sim, além de estarem em milhares de pessoas. Cheng fica preocupado ao ver o tamanho do exército, enquanto o estrategista diz para eles saírem já que não podem visitar lá. Cheng então se levanta e diz que partir em retirada não é mais uma opção. Eles agora devem lutar conforme o planejado. Cheng então passa suas ordens, dizendo que Qin Man irá esperar no vale. Quando ele deixar cair os troncos, o guerreiro Lin acenderá os explosivos enterrados na boca do vale. Após isso, o estrategista Shu, o irmão Qin Man e o guerreiro Lin irão jogar as caixas explosivas morro abaixo. O estrategista entende a missão, mas ainda pergunta para Cheng por que eles estão explodindo apenas um lado do vale. Ainda pergunta se não seria melhor explodir logo os 2 lados. Cheng então explica que o exército não precisa ficar preso. Quando as pessoas estão desesperadas, podem mostrar um poder inimaginável, que somente se eles souberem que podem escapar, não irão lutar até a morte. Cheng, ainda preocupado com a situação em que se encontram, diz que os 4 ali não são como aquele exército e que agora não podem mais voltar atrás. O estrategista, ao ver o exército marchando rapidamente, diz que logo eles irão sair da zona e pergunta ao Cheng o que devem fazer. Cheng, tentando se concentrar, pede para que ele espere 1 minuto. O estrategista fica preocupado e diz que já havia cavalaria fora da linha de fogo e que eles precisam agir com urgência. Cheng então grita para que eles sigam com o plano e corta a corda que segurava os troncos. As cordas então se arrebentam, soltando todos os troncos ladeira abaixo em direção ao exército. Os troncos saem atropelando todo o exército, assim como os cavalos. Cheng então grita para que o guerreiro Lin acenda os explosivos. Porém, Lin fica paralisado diante daquela situação. Cheng então coloca a mão em seu ombro e diz que aquela não era a primeira vez que Lin estava matando alguém. Lin, apavorado com aquela situação, diz que lá embaixo havia muita gente e que muitos irão morrer. Cheng então agarra o guerreiro Lin e o joga contra uma árvore, chamando-o de bastardo. Cheng, apavorado com a situação, grita para Lin que aquilo era uma guerra e não um parque de diversão. A guerra não é digna e nem um pouco civilizada. Cheng ainda grita, apavorado, que uma guerra é quando você quer matar o inimigo e o inimigo está doido querendo te matar. O guerreiro Lin então fixa seu olhar em Cheng após ouvir tudo aquilo. Cheng então se abaixa e pega a tocha em chamas enquanto explica para o guerreiro Lin que se permitirem que os guerreiros ultrapassem dali,
Todos da Vila do Sapo irão morrer. Cheng então joga a tocha sob a montanha, causando uma enorme explosão, fazendo com que enormes pedras caiam em direção ao exército. O exército olha para cima sem entender o que estava acontecendo, apenas observando aquelas enormes pedras caindo sobre suas cabeças. O exército então grita que a saída estava bloqueada por aquelas pedras. O exército então grita ao jovem mestre que havia dezenas de cavaleiros que estavam fora do caminho naquele momento. O exército estava apavorado, dizendo que aquilo era o fantasma da montanha que estavam perseguindo eles. As explosões então continuam matando boa parte do exército. Os guerreiros então partem em retirada antes de serem esmagados pelas pedras. Um dos cavaleiros grita que logo à frente há uma colina e que todos devem se dirigir até lá. Kinman, nesse momento, já está montado em seu cavalo preto. Ele diz a Cheng que irá até lá detê-los. Cheng pensa que, embora uma caixa esteja dividida em várias partes, ainda é difícil saber se só isso será suficiente. Cheng então responde que tudo bem, que o estrategista acenderá os explosivos enterrados na montanha. Lin e Xiaoyu continuam jogando as caixas explosivas montanha abaixo, causando várias enormes explosões e deixando todo o exército em pânico. Os cavaleiros então seguem fugindo a toda velocidade. Kinman então se posiciona no final da colina, enquanto todos os cavaleiros correm em direção a ele, gritando que irão matá-lo a todo custo. Kinman apenas cruza seus braços, dizendo que ele não irá deixar ninguém passar dali. Ao se aproximarem, Kinman desfere um poderoso golpe com sua lança, cortando 2 cavaleiros ao mesmo tempo. Ele continua desferindo golpes em todos os cavaleiros que vão se aproximando, derrotando um por um, enquanto Kinman diz que ninguém irá passar dali aconteça o que acontecer. O guerreiro então começa a cuspir sangue enquanto lamenta a situação em que estavam, já que não puderam descansar nem um pouco e agora não têm forças para lutar. Naquele mesmo momento, ainda nas montanhas, os guerreiros a pé fugiam desesperados das explosões e das pedras que estavam caindo do alto da montanha. Todos os guerreiros estavam desesperados com tantas explosões e só sabiam gritar para que todos fugissem dali o mais depressa possível. Porém, as explosões eram tão fortes que jogaram os guerreiros para longe. Os guerreiros, então, fugindo desesperados, começam a gritar para o jovem mestre que todo aquele caos só pode estar sendo causado por monstros. O jovem mestre apenas observa aquelas explosões e seu exército fugindo da batalha. Xuanzi então aponta seu dedo e ordena que os guerreiros parem de fugir, e que se eles cruzarem a linha de onde Xuanzi está, todos irão morrer. Xuanzi, todo feliz, acha que está sendo um grande general que irá virar a maré, transformando aquela derrota em vitória. Os guerreiros desesperados, fugindo, só conseguem gritar que há fantasmas naquela montanha causando enormes explosões. Os guerreiros furiosos sacam suas espadas em direção ao jovem mestre, perguntando se ele realmente iria tentar impedi-los de fugirem. Xuanzi se desespera ao ver seus guerreiros pulando em direção à carruagem, já que eles não paravam de tentar fugir sem nem se importar com o que o jovem mestre dizia. A carruagem começa a se despedaçar até que suas rodas se desprendem por completo. Até que, finalmente, a carruagem onde o jovem mestre estava se destrói por completo. Naquele momento, outra forte explosão surge perto do exército, jogando todos para o alto perto do jovem mestre. O general Huang, então, desesperado com aquela situação, pede para que o jovem mestre Xuanzi escape o mais rápido possível dali. Afinal, eles falharam e perderam o ímpeto. Porém, ainda é possível que fujam com vida antes que os bandidos os embosquem de vez. Xuanzi, vendo todo aquele caos, diz que Huang tem razão. Ele deve correr dali. Afinal, desde os tempos antigos, todos os melhores generais aprenderam com suas derrotas. Então aquela derrota irá dar mais experiência para ele. Xuanzi pega sua espada e diz ao general Huang que ele deveria ficar honrado em ver tamanho crescimento de Xuanzi durante aquela guerra. O general Huang fica indignado ao ouvir tamanho absurdo. Ele não consegue disfarçar sua expressão de choque ao ouvir o jovem mestre se gabar, sendo que acabou de ser humilhado. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.